dos teus programas será feito em função do culto daquele dia. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez donné importance à ce jour. Que o Senhor vos abençoe a vocês que deram importância a este dia. Sans plus tarder, nous allons nous lever, Sem mais tardar, vamos nos colocar de pé. prendre nos Bibles, Abrindo nossas Bíblias. toujours dans notre texte habituel. Sempre no nosso tema habitual. Genèse chapitre 28, Gênesis capítulo 28, versets 20 à 22. no versículo 20 e 22. Je lis au nom du Seigneur Assim Jésus-Christ. leio no nome do Senhor Jesus Cristo. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que j'ai faits, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Gênesis 28. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je lis Genèse chapitre 28. E partiu, pois, Jacó de Berseba e foi... Gênesis 28. Je lis Genèse chapitre 28. Oui. Verset 20. Ok. No seu versículo 20. E Jacó fez voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Nombre chapitre 30, verset 2 à 3. E Número capítulo 30, versículo 2 até 3. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier à un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. E falou Moisés aos cabeças dos tribos dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra do Senhor que ordeno. Quando o homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com a obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que sair da sua boca fará. Prions tous le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Oremos ao Senhor e podemos assentar. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, nous voici encore une fois devant ta présence mais uma vez nos apresentamos na Tua presença pour parler de ta parole. para falar da Tua palavra. Je sais que toute personne qui a fréquenté l'école Eu sei que todo mundo que frequentou a escola peut prendre ce livre sacré, pode tomar esse livro sagrado en ouvrir les pages, e abrir as páginas en lire les contenus, e ler o conteúdo. mais l'interprétation de cette parole Mas agora a interpretação desta palavra ne peut jamais venir d'un homme. não pode vir de homem, Ça ne peut que venir de toi só pode vir de Ti, qui a créé les cieux et la que terre. criou o céu e a terra. Seigneur, ce soir, Senhor, esta tarde, ôte-moi du chemin en tant qu'un homme. afasta-me do caminho sendo homem, Prends ma bouche, é que toma minha boca utilise-la e usa isso pour parler à ton peuple. e falar ao teu povo. Ce peuple n'est pas venu pour voir un homme. Este povo não veio para ver homem, não. Ce peuple est venu pour entendre tes paroles de la bouche d'un homme. Mas sim, esse povo veio para ouvir as tuas palavras na boca do homem. Parle à chacun de nous, É que fala a cada de nós, afin qu'en sortant de ces lieux, para que ao sair deste lugar, nous puissions dire comme les disciples ce jour-là sur e le chemin podemos de dizer tal Maús, como o discípulo no caminho de Damasco, que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous é que nossos corações não ardiam dentro de pendant nós, qu'il nous parlait en chemin? quando ele nos falava no caminho. Toi qui as parlé aux disciples ce Tu que jour-là, falou aos discípulos naquele tu es le dia, même hier, és o mesmo ontem, aujourd'hui hoje et e éternellement. eternamente. Nous croyons, Seigneur E Jésus-Christ, nós acreditamos que no Senhor nous ne Jesus sortirons Cristo, pas de ces é lieux que não vamos sair deste sans lugar avoir quelque chose venant de toi. sem receber alguma coisa vindo de Que ti. tout ce qui est du diable dans ces É lieux que tudo que está neste lugar soit anéanti au nom du Seigneur é que Jésus-Christ. seja
sem feito no nome do Senhor Jesus Cristo. Seigneur, apresse le pas de ceux qui sont en chemin, Senhor, curta os passos daqueles que estão no caminho. afin qu'ils puissent arriver à temps E que chegue aqui a tempo. et que nous puissions te louer ensemble E que todos juntos possamos et écouter ta parole qui donne la vie. e ouvir a tua palavra que dá vida. Tout cela pour la gloire de ton nom. Tudo isso pela glória do teu nome. Au nom de No Jésus-Christ, nome do Senhor Jesus Cristo. nous avons demandé par la Assim foi. o pedimos pela fé. Amen. Amém. Que le Seigneur vous bénisse. E que o Senhor vos abençoe. Nous parlons sur le vœu. Nós falamos acerca do voto. On a défini le vœu comme un engagement ferme et solennel par lequel on se lie. Nós definimos o voto, engajamento solene na qual se liga Comme un engagement como engajamento ferme firme et solennel e solene par lequel on se lie. na qual estamos ligados, ou que se liga. Quand un homme Quando homem ouvre sa bouche é que abre a sua boca pour promettre, para prometer, il fait un vœu. ele faz voto. Et cet homme-là E este homem doit être obligé de rester derrière ses paroles jusqu'à ce qu'il accomplira ce qu'il a prononcé. deve ser obrigado de estar atrás das suas palavras até quando vai cumprir o que ele prometeu. Même Dieu, Mesmo Deus, quand il fait une promesse, quando ele lança uma promessa, il reste derrière cette promesse jusqu'à ce qu'il va l'accomplir. ele fica atrás desta promessa até no seu cumprimento. Un vœu, Voto c'est un engagement é engajamento solennel tão solene et ferme e também firme, par lequel on se lie. na qual se liga. Dans Genèse chapitre 28, No Gênesis 28, nous lisons ici l'histoire de Jacob. aqui vimos a história do Jacó. Jacob, Esse Jacó, c'était le frère d'Ésaü. ele foi o irmão do Esaú. Ses enfants ici, Aqui seus filhos, quand ils sont nés, quando eles saíam, Dieu a dit dans sa parole Deus disse na sua palavra, qu'il avait déjà haï Ésaü et avait aimé Jacob. Deus disse que já havia odiado Esaú e amou Jacó. Pendant qu'il grandissait, Enquanto os meninos cresciam, c'est lui dont Dieu a fixé les yeux pour bénir. Cette bénédiction-là a été oumeli et kokokisa makaka. aquele que Deus fixou o olhar, mesmo se essa bênção atrasar, mas vai acabar por acontecer. Muto yaza ya nzambe ko A pessoa que é de Deus, atambolaka yebi ke ata lelo nazwi te lobi na kozwa. ele sabe que, mesmo se hoje não conseguir, amanhã eu vou ter. Puisque ceux qui sont de Dieu ne marchent pas, donc ne marchent pas par la vie, mais marchent par la foi. As pessoas que são de Deus não andam na vida, mas sim andam pela fé. Ceux qui sont de Dieu, Aqueles que são de Deus, comme ils marchent par la foi, como eles andam pela fé, la foi ne joue jamais. e a fé nunca falha. Amém. Donc on dit A fé et soit que échec. nunca tem derrota. Amém. Par définition, Na definição, la foi, a fé c'est une ferme assurance é o firme, seguro des choses qu'on espère. das coisas que se espera Une démonstration e também uma demonstração de celles qu'on ne voit pas. das coisas que não se vê. Amém. Le frère Branham vient E uma Branham chega pour dire une chose, para dizer alguma coisa, que la foi é que a fé, trouve son lieu de repos ele encontra seu lugar de repouso dans la parole écrite du Dieu vivant. na palavra escrita de Deus vivo. C'est-à-dire qu'on dit Quer dizer que a fé ezwaka esika na yango ya kovanda na kati ya liloba ya nzambe oyo ekomami. ele toma seu lugar de vivência na palavra escrita de Deus. Pourquoi cela? Por que isso? Parce que l'homme peut tromper, Porque o homem pode mais mentir, Dieu ne trompe jamais. mas sim Deus nunca mente. Dieu, avant de parler, Deus, antes de falar, il pense ce qu'il veut dire. ele primeiro pensa o que vai dizer. Il pense. Ele primeiro pensa Après avoir pensé, e depois de pensar, il parle. assim ele fala. Ça devient une parole parlée. E isso se torna uma palavra falada.
Et cette parole parlée, E essa palavra falada, quand l'homme prend cela, quando o homem toma isso il vit cela, e viver isso, ça devient une parole expérimentée. aí torna-se uma palavra experimentada. Quand la parole de Dieu vient dans la vie de l'homme, Quando a palavra de Deus chega na vida de um homem, il faut s'attendre au succès de cette parole. é preciso esperar no sucesso desta palavra. Amém. Est-ce que l'église me comprend? A igreja está entendendo? Lelo na ina ke na bino malembe malembe po nazo ke na objectif moko. Eu quero caminhar com vocês devagar, devagar, até chegar a um objetivo. Jacob O Jacó était déjà un élu de Dieu avant de venir sur cette terre. ele já era um eleito de Deus antes de vir nessa terra. Comme toi et moi, Tal nous como avons tu- déjà été des élus avant de venir sur cette terre. Tal como tu e eu já éramos eleitos de Deus antes de chegar nessa terra. Puisque Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, nous dit là-bas, Porque no Efésios 1 já diz isso. béni soit Abençoado seja le Dieu, o Deus, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. que nos abençoa de todas as bênçãos no lugar celeste em Jesus Cristo. En Christ, Em Cristo, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. C'est-à-dire qu'avant mokili esalama, Quer dizer, antes que houvesse o Nzambe mundo, ayebaki ke yo ozala. Deus já sabia que tu vai existir. Ntango atali mokili ndenge otambola, Deus olhando como vai andar o bato mundo, nyonso fo banyata mokili oyo. é que todo mundo deve pisar este Nzambe mundo. asi amonaki yo, Deus já havia te visto. Nzambe asi aponaki E yo. Deus já te havia escolhido. E mutu oyo Nzambe asi aponaki ata ye na mokili Nzambe akoki koperdre ye te. E Deus, ao homem que Deus já havia escolhido, quando chegar no mundo, Deus nunca vai lhe perder. Et dans la pensée de Dieu, E no pensamento de Deus, Nzambe asi amonaki ke Esaú akozala ya ye te. Deus já havia visto que o Esaú não será Asi dele. amonaki ke Jacob akozala ya ye. E já sabia que o Jacó será dele. Ntango bana bandi kokola, Assim que os meninos estavam crescendo, Jacob c'était un risé, hein? Jacó era muito Azali estúcio. mutu amayele moko donc mpe azalaki mwana mingi mingi ya mama. Jacó era muito astuto e era um filho da mãe. Esaú, O Esaú, le grand frère, o mais velho, était velu. ele era tão peludo, Ah, il était velu. ele era muito peludo. Et comme na moment moko boye ta bakoli, Chegou um certo momento que o pai ficou velho. papa ebisi bengi Esaú alobi, E o pai chamou Esaú, vem, ele Esaú. disse, Esaú, kende kuna na zamba, olha, vai lá na mata bomela ngai nyama. e mata um animal para mim Yaka, e traga. lambela ngai, E prepara isso afin que nakoka kobenir yo. e para que eu possa te abençoar. Mama na Jacob abandaki koyoka. A mãe do Jacó escutava isso Abengi Jacob alobi yaka. e chamou Jacó e vem. Papa na yo ayebisi Esaú ke asala boye alingi abenir ye. Olha o que teu pai disse no Esaú, que faça isso para lhe Yo abençoar. kende kuna. Agora tu vais lá Sala effort. e faça um esforço. Nyama yaka na ngombangu. Toma um animal e vem aqui rápido Tolamba. e vamos cozinhar. Alambi bapesi papa ale. E preparam esse animal e deu no pai e o pai comeu. Papa miso ezali ya kokufa. E o pai ficou tão cego. Tango Jacob azoya nango. E quando Jacó trazia essa Jacob comida, alobi azoloba. e Jacó dizia, Jacob papa tali boye alobi. Na mungongo nazoyoka lokola eza Jacob. Isaac, Hein? Non, Jacob. o Jacó Papa disse, na bango eza Isaac. sim, o pai disse, pela voz parece que é o Jacó, Mais so na simbi boye, mas tocando assim, loko na yebi ke Esaú azaka velu. como sei que o Esaú é peludo, Nazoyoka baposo lokola nzoto eza na bapole lokola Esaú. eu estou sentindo esse espelho, é como Esaú. Wana Esaú akei azowumela pa ya na postani ya mawana. Aí Esaú estava atrasado para trazer esse animal. Papa le, O pai comeu. tango apesi benediction, E assim que abençoou,
ekei epai ya Jacob. E essa bênção foi no Jacó. Jacob Esaú tango akomi a regretter puisque bénédiction fallait zalanga oyibi ngai bénédiction. O Esaú ficou arrependido porque a bênção que devia ser dele, o Jacó roubou essa bênção. Abandi koluka siko ndeko na ye. E aí começou a dizer no seu irmão. Ndeko na ye akimi. Irmão fugiu. Akimi Fugiu. po aebi que Esaú abandi koluka aboma ye. Ele sabia que o Esaú estava à procura dele para lhe matar. La mort. A morte. Mutu akanaka boma. Mwana na Nzambe akoyi koboma jamais. O filho de Deus não pode matar. Est-ce que vous savez cela? Você sabe disso? Amém. La première personne qui avait tué Namokili, c'était Caïn. A primeira pessoa que matou no mundo foi o Caim. Et la Bible dit que Caïn était du malin. E a Bíblia diz que o Caim foi do maligno. Donc si le l'homme mobomi, so osa mobomi, osa mwana ya Satan. Até hoje, se você é um matador, um assassino, você é um filho de Satanás. Si koyo Jacob tango akimi, Agora, o Jacó, quando fugiu, akimi, ele fugindo. talime Ele olhou, oh, mais ngai na kokimaka na kokimaka na mokilo ti wapi? eu vou estar sempre a fugir até aonde? Il faut nazonga. Então eu devo regressar. Il faut nazonga. Eu devo regressar. Si kona retour tango bane Agora, kozonga, no seu regresso, de histoire oto tanga na bino boy. é essa história que estamos a ler com vocês. Akomi quelque part butu ekomeli. Ele chegou a algum lugar, anoiteceu. Alobi awa il faut na lala awa. Ele disse que não, aqui devo dormir. Almoni siko libanga moko ezalaki wana. Assim que ele viu uma pedra, Abi nde fona lala, fona chamo eloko mo po etombola mutu muke. assim que ele disse que assim que vou dormir, devo ter uma coisa para levantar um pouco a cabeça. Tango azwi libanga wana che, Assim que colocou essa pedra, alali pongi. e aí dormiu, apanhou sono. Na kati ya pongi No wana, meio do sono, nde abandi komona sikoyo. e agora que ele começou a ver Esheli moko ya mulai. uma grande escada, uma escada Euti longa, uta na mabele, uma escada que saiu na terra, ezomata tina lola. e assim subiu até lá no céu. Siko na esheli wana, Naquela escada, azomona ba ange bazomata na esheli e ali wana. que ele viu anjos subindo, Nde atali, e assim que ele olhou, alobi ele disse, oh, awa fo ezala esika eza ndako ya Nzambe. aqui, acho que aqui deve ser a casa de Deus. Tango alamuki na tongo, Assim que acordou de manhã, azwi libanga wana, ele tomou essa pedra a posé yango comme référence un monument. e colocou isso como uma referência, um monumento. C'est alors qu'il dit, E aí que ele disse, Genèse chapitre 28, au côté jusqu'au 20, no Gênesis 28, vamos entrar no 20. Jacob, quand il a vu, il a compris que ici c'est la maison de Dieu, il a fait un vœu à Dieu. Assim Jacó viu isso, pensou que ia a casa de Deus e fez isso. Il um fit monumento. un vœu à Dieu en disant, Ele fez o voto a Deus dizendo, ndenge nazokima kima boye. como estou assim a fugir, Si Dieu est avec moi se Deus for comigo et me garde pendant ces voyages que j'ai fait, e me guardar nesta viagem que eu faço, s'il me donne du pain à manger e me dê pão para et comer des habits pour me e vêtir, vestes para vestir, et si je retourne en paix dans la maison de mon père, e eu em paz tornar a casa de meu pai, alors l'Éternel sera mon Dieu. o Senhor será o meu Deus. Donc ce qui a battu ngai, Então, se ele me guardar, apesi nga lipa ya kolia, e que me dá pão de comer, apesi nga bilamba ya e kolata, também me dá veste para vestir, abateli nga na kimia, e me guardar em paz, azongi na ndako na ngai ya tata na nga na kimia, e regressar na casa do meu pai em paz. Nzambe azobatela ngai akozala Nzambe na ngai. Esse Deus que está me proteger será o meu Deus. Amém. Cette pierre que j'ai laissée pour monument E esta pedra que tenho posto por coluna sera la maison de Dieu, será a casa de Deus. et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. C'est-à-dire que Jacob Quer dizer, Jacó comprenait entendeu que que tout ce qu'il pouvait avoir, c'est l'Éternel qui pouvait le donner. tudo quanto que ele pode ter é o Senhor que pode dar. C'est-à-dire que Dieu, en le donnant cela, Quer dizer, Deus lhe dando isso, lui aussi ele também sua fait vez, un vœu à ele l'Éternel. fez voto ao Si tu Senhor. me donnes ça, E que se tu me der moi isso, aussi je te donnerai la
la dîme. Eu também te darei o dízimo. La dîme, c'est le 1/10 des revenus. E portanto, o dízimo é 10º das tuas proveniências. Donc, ce qui oyo pestingai, Se tu me deres, na kolonga susu 1/10 ya oyo pesinga na kopesa yo yango. então eu vou retirar dízimo e vou voltar a te entregar. Jacob savait O Jacó sabia que que pour même avoir le pain, até para ter o il pão, devait dépendre de Dieu. ele dependia de Deus. C'est pourquoi même le Seigneur Por Jésus-Christ, isso, até mesmo o Senhor Jesus quand il Cristo, montrait aux disciples quando comment vous devez prier, mostrou ao discípulo como abi orar, pesa biso lipa ya mokolo na mokolo. ele disse que nos dá nosso pão de cada dia. C'est-à-dire que pour avoir même à manger, Diz que para ter até de c'est comer, la grâce de Dieu. é a graça de Deus. Amém. Pour avoir de quoi se E vêtir, para ter o que vestir, c'est la grâce de Dieu. também é a graça de Et Deus. la Bible nous dit, E a Bíblia nos disse que otala bandeke na likolo, olha as aves do céu, basalaka te, não trabalha, mais ngai Nzambe, mas agora eu Deus, naleisaka bango chaque jour. eu quem lhes alimento todos os dias. Matiti na zamba, Olha as folhas esala da keloko mama, moko te, é que não faz nada, mais ngai Nzambe nalatisaka mas yango é chaque quem jour. Deus quem veste a eles. Ebongo bino bana na Nzambe, Quanto mais a vocês, soki filhos de Deus, bomipesa epai na se ye, você se entregar a Ele, okosanga nini? o que é que vai te faltar? Amém. Est-ce que l'église est là? Só que a igreja está aí. C'est-à-dire que tout véritable enfant de Dieu qui se confie à Dieu a osangate. Quer dizer, todo filho de Deus que se confia a Deus, não vai faltar nada. Diable akoki koya, Deus pode chegar ameka kokosa yo. e dizer, oh, vou te mentir. Omonini, so otiki église, lelo so okimika église, kopo wana so okeye kopesa yo bien omona kofuluka. Olha, diabo pode vir te mentir. Olha, se tu abandonar a igreja, olha, vai ver um negócio e você vai ficar bom. Mais je vais vous faire voir une chose aujourd'hui. Mas eu vou vos fazer acreditar uma coisa. Vou vos Oyo mostrar uma nyonso coisa. aza mwana ya Nzambe solo akomona makambo na oloba na ye. Olha, todo filho de Deus vai ver essas coisas que estou a dizer. Kopi nyonso mwana na Nzambe asalaka akimi église akesala kopo wana esimbaka te. Todo esse negócio que o filho de Deus faz de fugir na igreja, esse negócio nunca dá Est-ce que vous certo. avez déjà noté cela? Vocês já notaram isso? Okimi église. Você foge à igreja, Oh, daqui kope. oh, vou num On a dit negócio, que kope opesaka danger. esse negócio vai me dar dinheiro. Soki oza mwana Nzambe solo ekosimba te. Olha, se você é verdadeiro filho de Deus, nunca vai dar certo. Biso bana na É Nzambe, que nós, os filhos de Deus, nous marchons par la foi nós andamos et pela non fé par la vie. e não pela vida. Écoutez ce que 1 Timothée chapitre 6 verset 8 dit. Ouça o que 1 de Timóteo 6, 8 diz. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Então, se temos alimento e vestimento, isso nos basta. Si nous avons la Se nourriture temos alimentos et les vêtements, e vestimento, cela nous suffit. isso nos basta. Le reste, O resto, Dieu nous donnera par surcroît. e Deus vai nos dar. Par surcroît, eza lokola neti litabisi. Sim, Deus nos dará como se fosse uma quebra. Puisque la Bible dit, Porque a Bíblia disse: cherchez premièrement le royaume de Dieu busca primeiro o reino do céu et le reste vous sera donné par surcroît. e o resto vos será dado. Est-ce que vous cherchez le royaume de Dieu tel que vous êtes ici? Vocês primeiro buscam o reino de Deus, de jeito que estão aqui. Qui cherche le royaume de Dieu ici? Quem busca o reino de Deus, amém. Otombola misapi na ina mona bino. Levanta a mão, eu quero vos ver. Qui cherche le royaume de Dieu? Quem primeiro busca o reino de Deus, Bokitsa te botombola. não baixa a mão, levanta a mão. Qui cherche le royaume de Dieu? Quem procura o reino de Deus, C'est toute l'église, hein? é toda a igreja. Vous avez vu, n'est-ce pas? Vocês viram isso? Est-ce que vous savez que Dieu nous a envoyé un prophète? Vocês sabem que Deus nos enviou um profeta. Qui croit cela? Quem acredita nisso? Amém. Que Dieu vous bénisse. Hein? Que Deus vos abençoe. Aujourd'hui, on verra, frère Branham va nous dire qu'est-ce que signifie chercher premièrement le royaume de Dieu. Hoje vamos ver o que Mabra me diz. E Mabra me diz: busca primeiro o reino de Deus. Et tu comprendras, Yom Totomboli Moussapi, si tu cherches réellement le royaume de Dieu. E você vai entender como levantou a mão que realmente busca o reino de Deus. Jacob a fait cette promesse. Jacó fez essa promessa. Si tu me donnes du pain, Se tu me der a paz, si o tu pão, me donnes des vêtements, e se tu me der de vestir, si tu me gardes en e paix, se tu me guardar em paz, il a fait lever, ele fez o voto, tu seras mon Dieu. e tu serás o meu Deus. Amém. Est-ce que l'église est ici? A igreja está aqui? Je Amém. veux que nous puissions lire petit à petit. Eu quero que
digamos isso bocado bocado. Allons maintenant dans Ecclésiaste 5, 1 à 2. Vamos ler. Base, tout bando, ok, bien. Vamos no livro de Eclesiastes 5, no versículo 2. 5, 1 à 2. Eclesiastes, capítulo 5, no seu versículo 1 até 2. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, pelo que seja poucas tuas palavras. Porque da muita ocupação vem o sonho e a voz do tolo da multidão das palavras. Não se precipite a abrir a tua boca, porque Deus está no céu e tu estás na terra. E que as tuas palavras sejam poucas. Proverbe chapitre 10. Provérbios capítulo 10. Totambola moi rapide pour les na iner. Vamos um pouco rápido porque só temos uma hora de tempo. Proverbe chapitre 10. Provérbios 10, verset 19. no seu versículo 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Mutu alobaka mingi azangaka kosumuka te. A pessoa que fala muito não falta pecar. Mais mutu o ayeba kobatela bibebo na ye, Aquele que sabe guardar a sua boca aza mutu moko aza prudent. é alguém prudente. Celui qui fait aussi beaucoup de promesses à toi, Também aquele que faz muitas promessas em vão, akozanga kosumuka te. também não vai faltar pecar. Mais celui qui retient ses lèvres, Mas aquele que guarda a sua boca c'est un homme prudent. é um homem prudente. Amém. Proverbe chapitre 10, No Provérbios capítulo 10, verset 21. no versículo 21. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Os lábios do justo apacenta muitos, Et les insensés meurent par défaut de raison. mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. O tolo, hein? O tolo, Por falta de entendimento, por falta de entendimento, faz o quê? morrem. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Avançons petit à petit. Vamos avançar bocado a bocado. Proverbe chapitre 12, Provérbios 12, verset 22. no seu versículo 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que age fielmente são o seu deleito. Je veux que vous puissiez comprendre les lèvres fausses. Esses lábios, Bibebo os oya lábios lokuta mentirosos, sont en horreur à l'Éternel. são abomináveis ao Senhor. Vous savez, abomination c'est quoi? Você sabe o que isso é abominação? Babi, les lèvres fausses sont abominables à l'Éternel. A Bíblia diz que lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Une abomination, Uma abominação c'est quelque chose que donne donc epesa nzambe neti posa ya kosanza soki azotala yango. é algo que dá vontade de vomitar ao Senhor quando ele vê isso. Donc naina pesa bino exemple. Eu vou vos dar um exemplo. Tata moko boye banda osala voyage, hein? Pai que estava a viajar, Papa nazosala voyage. esse pai estava numa viagem. Ezali pe na jeune moko pe aosala voyage na même train wana. Também havia um jovem que estava a viajar no mesmo comboio. Bomoi so bosala voyage, il faut préparer mai na yo nini na train. Voyage ekoza mulai. Olha, quando estás a viajar, deve preparar água ou outra coisa, porque a viagem pode ser longa. Siko jeune garçon na bosana ekozwa mai ya chango na mopanzi pona voyager. Esse jovem esqueceu de colocar a água de lado. Papa wana sikoyo azwaki pe na mai te mazaki na bidon. Esse pai não tinha água, mas só tinha um bidon. Jovem wana avandi na mopanzi. Esse jovem estando de lado. Papa wana avandi na coin côté à fenêtre. E esse pai também sentado ao lado da janela. Train ezokende. E
comboio andando. jovem na mupanzi E esse jovem, azomona kaka papa wana ele viu aquele pai. nyonso soka baloni boye apesi ye mwa mokongo azwi bidon atie boye azongisi Toda hora viu aquele velho levantando o bidon e voltava. nzoka papa wana Enquanto aquele pai, azali komela mai te papa yango azalaka na tuberculose. esse pai não estava bebendo água, mas ele tinha tuberculose. omoni moto ya tuberculose na mwa kosukosu mwa krashe eyaka fa luka bwaka po azala le Essa pessoa que tem tuberculose, avec com aquele dor de donc peito, so bapusani lança papa bocado wana de saliva. abwaki atie boye na mpanzi bocado, ele lançava saliva. sikoyo jeune wana Agora, esse jovem, batamboli parcours ya molai e uma viagem tão longa, posa mai esali ye e tinha sede de água, lokola ayeba papa wana te como não conhecia esse aboyi pai, mpe kosenga papa e wana negou de pedir no pai. papa wana mpe nde E bapusanaki o pai também assim andando, posa masuba ekangi ye esse pai ficou apertado de xixi. ayebisi jove wana fâche favor olekisa ngai nakende kosuba Ele disse no jovem, me deixa passar para ir toilette urinar. ya train eza kuna musika Olha, a casa de banho do comboio é lá no fundo. donc jove wana ntango alekisi ye boye E quando esse jovem lhe deixou passar, abandi kokontrole papa wana e começou a controlar o pai. papa wana ntango amoni kaka akoti na casa de E banho o jovem, quando viu que o pai entrou na casa de jove wana banho, alobi sikoyo nde posa mai esila ngai e yango esse jovem dizia: agora a sede d'água vai acabar. azwi bakrasha wana ezalaki wana mbamoko boke abeli boye ata boye krasha E ele pegou aquele bidão com saliva e lá bebeu, deu conta que é saliva. bomoi nde bobebisi elongi ta basere Estão vendo? Olha nas irmãs, tá vendo? Os vossos rostos. donc olia mela mai ameli bakrasha Em vez de beber água, ele bebeu saliva. foi no tomoni nde babebisi elongi E manote, notou que eles estragaram o sikoyo rosto bible mudo. ezoloba A Bíblia está dizendo les lèvres fausses é que lábios sont mentirosos honoraires à l'éternel é abominável ao Senhor. c'est-à-dire que yo moto ozalaka lokuta Você que é mentiroso, soki olingi ofungola munoko banda kobondela nzambe aotala losambono eza kele você abrindo a boca para orar, Deus vai ver que não. as donc coisas moye são nayoka ye abomináveis. eza te Não tem como ele ouvir. donc oza mutu oyo oza pire te oza dini te ofungola munoko oloba liboso ya nzambe Você não é alguém digno para falar diante de Deus. les lèvres fausses É que lábios sont mentirosos honoraires à l'éternel são abomináveis ao Senhor. mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables Aqueles que agem com a verdade são agradáveis. donc baoyo bakosaka te Aqueles que não mentem, soki alaki se ele prometer, aza na nsima maloba na ye mpo akokisa yango ele está atrás da sua palavra para soki cumprir alobi isso. ke nzambe soki opamboli ngai Se ele dizer, se Deus me ngai abençoar, nakosalela yo é boye que eu vou te fazer assim. bato wana nde baza agréable liboso ya nzambe São essas pessoas que são agradáveis diante de Deus. c'est-à-dire ke soki ofukami etya libondeli kaka ya moke nzambe azolinga yoka mwana na ngai alobaka nini azoloba nini Se ele s'ajoelhar e dizer alguma coisa a Deus, Deus já fica atento. O que é que meu filho quer dizer? meme nzambe ayebi ke oyo so napesi ye so asali promese akokosa te Mas mesmo se ele prometer, se eu lhe dar, ele não vai mentir. me yo moto alokuta Agora, você que é mentiroso, nzambe so atali yo, tala sikoyo na vi na yo agora, olha bem na tua vida. combien de fois okosa nzambe Quantas vezes que você mentiu? obongisa pe te E você nunca reparou isso. oyoya no mpe na église oza à E l'aise você vem na igreja e fica à boa vontade. ozozela mpe yesu aya okende E também estás à espera que Jesus viesse ofandi para mpe na ir. calme E estás tão calmo. lelo na revele oke nzambe ayokaka priere nokele Hoje vou te revelar que Deus veio a tua oração abominável. mais il n'est pas encore tard hein? Mas ainda não é tarde. comme la parole de Dieu sort Quando a palavra de Deus sai, to aza mayele a pessoa inteligente, apusanaka epai ya nzambe ele é aproxima de nzambe Deus. eyokelanga mawa Deus tem a misericórdia de mim. nalingi so oyokanga kele Agora, o te que você tem a mais nojo de nalingi mim, mpe nakoma agréable liboso na mas yo sim que eu seja agradável diante de ti. Amém. Psaume chapitre 120 verset 2 Salmo 120, no versículo 2. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. O Senhor livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Ça c'est David qui prie hein? Esse é Davi orando. Nzambe, Deus, kangola molimo na ngai livra minha alma na bibebo oyo ya lokuta dos lábios mentirosos mpe na lolemo oyo ya lokuta e da língua enganadora.
Donc tu vois que toi qui es menteur, tu mérites une délivrance. Oh, você que é mentiroso, você merece libertação. Et cette délivrance-là, E essa libertação ce n'est pas moi, toi, le moi pasteur qui peut te donner. não é o pastor que pode te dar Ce n'est isso. pas pasteur notre qui peut te donner. Não é o pastor outro que pode te dar C'est isso. une délivrance qui doit venir de l'Éternel. Mas é uma libertação que deve vir do Senhor. Muto alokuta. Mentiroso. Zamba otala to mono kele. Deus te olha, sente nojo. Oui, que você é belé bato akele awa. Você sabe, tem muita gente nojento aqui. Na lingi siko boza não sincère. Ba frère na ba sœur ba mono ke nzamba mona on kele. Boto mona misabe. Eu quero que você seja sincero, os irmãos e irmãs que Deus lhes vê como nojenta, que levantem a mão. Bobatami hein? Ah, você se esconderam. Ata bobatami boromona liloba na nzambe go bimisa bino boko comprendre. Você pode se esconder e a palavra de Deus vai vos fazer sair e vão entender. Bato alokuta. Os mentirosos. Psaume chapitre 101. Salmo 102, Verset 7. no seu versículo 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas dans ma présence. Salmo 102, Psaume 101, verset 7. Salmo 101, no seu versículo 7. Exact. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Celui qui se livre à la fraude. Aquele que se entrega na mentira, no engano. Kanyaka. Kanyaka, fraude, quoi? Sim, aquele que usa engano N'habitera pas dans ma maison. não ficará dentro da minha casa. Verso etali mingi bato misala maboko. Esse versículo tem a ver com as pessoas Do ba que tem frère ya profissão. misala maboko bazana écriture na bango o bango mpe misala ele ezalaka kati ya Bible ete o maître abikelaka na devis. Essas pessoas que têm obra, de mão de obra, eles dizem que o mestre vive do orçamento. Donc mai o eza 100 kwanza. Esse é o que é de 5 kwanza. Soki batindi e fa somba ba mai ebele akia beti calcul nango déjà 125 ye mo ayebi ke 25 ya ngai ya 100 wande na osomba na memana que é présenté. Quando ele manda comprar água, é água que custa 5 kwanza, ele vai fazer o orçamento de 125. Mais celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Ça c'est Dieu qui dit ça. Mas aquele que vive do engano não viverá na minha casa. É Deus dizendo isso. Bozo sala négocie na frère moko songolo. Você está a fazer negócio com o irmão? Oboyi même sincérité za donc frère abi frère ngana zo confier yo pona ebi ke toza bana tata moko tozo ndima liloba moko toke na lola moko. O irmão está te confiar sabendo que somos pai do mesmo pai, iremos no mesmo céu. Mais yo kei. Mas agora tu vais. O commerce yango eza kuna na province. Como essa promessa está lá na província, Frère azozela yo. o irmão está à tua espera. Oyebi ke no frère mikolo pe na marchandise ekomi pasi nzoka yo bando beta ba demi terrain. Enquanto você diz que, oh irmão, o negócio está difícil, Donc enquanto que beta você demi começa terrain a pozwa milekelo mais frère azozela yo. você começa a fazer teus negócios. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas ma maison. Aquele que habita no engano não viverá na minha casa. Ndeko vandi azobondelela yo me nzoka yo kuna ozosala bakopi ya surprise mpo olekela O ye. irmão está lá à tua espera, enquanto você está fazendo teus negócios particulares. E Même soki ozwi mbongo wana, mesmo se você receber esse ce n'est dinheiro, pas l'Éternel qui t'a béni. não é o Senhor quem te C'est deu. un argent qui vient d'une manière malhonnête. É um dinheiro que vem de Mais forma soki oza enganosa. juste, Agora, se tu és nous justo, savons que la parole de Dieu dit você sabe que a que palavra c'est de la Deus diz, bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Hein? é a bênção do Senhor que Et faz elle ne t'en enriquecer. fait suivre d'aucun chagrin. E faz seguir o teu coração. So olandi koyiba ko Se você seguir gatunice, oya mpe ozwi mbongo oko ozwa na ebele na pasi omona yeba koyiba yango mpe na jour moko. até o dia do engano pode te roubar isso no mesmo dia. Mais si tu es sincère, Agora, se tu és sincero, tu agis avec fidélité, e você agir nzambe com azomona fidelidade, sincérité ya motema na e yo, Deus vendo sinceridade do okobanda teu na coração, 1,
Você vai começar. Na 1, Vai começar de lobi 1. ozala E 2, você que vai ser lobi 2. wana 3, Amanhã lobi 3. kuna 4. Outro dia tem Nzambe 4. azokontinue kotambola nayo mpo amoni que oza fidèle. Deus continua andando contigo, vendo que você é fiel. Celui qui se livre à la fraude Aquele que se entrega no engano n'habitera pas ma maison. nunca viverá na minha casa. Ça c'est Dieu qui dit, hein. Isso é Deus te dizendo. Celui qui dit des mensonges Aquele que vive do ne engano subsistera pas devant ma présence. não vai aguentar minha presença. Dans la présence de Dieu, A presença de Deus on y entre se et entra on y reste e se permanece pour l'éternité. e para a eternidade. Parce que c'est un Dieu éternel, hein. É Deus eterno. Donc, si on va dans la présence de Dieu, Se tu quiser il habitar na faut que presença la dele, parole éternelle puisse prendre place en toi. a palavra de Deus deve ter lugar em C'est-à-dire ti. que toi, Quer dizer, tu, la parole que tu écoutes, a palavra que tu doit ouves, s'identifier à toi. deve se identificar em ti. Donc, faut liloba, ozo yoka, Não é o que tu estás ouvindo, et comme na yo eloko moko. e que deve se tornar On va d'accord vivre liloba wana na facilité. E deve viver essa C'est palavra. alors que tu peux subsister dans la présence de Dieu. E é assim que tu pode entrar na presença de Deus. La Bible dit, A Bíblia disse, dans Actes chapitre 5, no Atos 7, dans son verset 32, no seu versículo 32, nous sommes témoins de ces choses. nós somos testemunho dessas coisas. De même, Do mesmo, le Saint-Esprit é que o Espírito que Santo, Dieu a donné que Deus deu, à ceux qui lui obéissent. aquele que lhe obedece. Si dans ta vie tu as encore la fraude, à toi il y a 5 heures au fungo l'église au vendre bando bonsa, tu es là aux ana molimo mosantu Se te. na igreja tu ainda vive do engano, se você ainda vive do engano, mesmo se tu chegar aqui 5 horas da manhã, você ainda Ata não yo é vivo. muto fungola ba porte ozeli batu bakende okomboli pe susu obongisi okangi tomono na misu biso batu to peso molimo mosantu me nzambe na lolo amona mitema ebi kozana ngo. Mesmo se tu que abre as portas da igreja e limpar a igreja, mas nós as pessoas podemos te ver, mas Deus do céu vai te ver que você ainda não está pronto. Le ciel c'est le ciel de Dieu, ce n'est pas le ciel d'un homme. O céu é o céu de Deus, não é o céu de homem. Et Não. il n'y a qu'un seul ciel, hein. E somente há um único céu. Dans ce ciel là, Naquele céu, même William Marion Branham, mesmo até William pour Branham, entrer là-bas, para entrar lá, il devait obéir à la parole. ele deve Et obedecer na Dieu devait palavra. lui donner le E Saint-Esprit. Deus deve lhe Pour dar o a Espírito conta Santo cuna. para poder entrar lá. C'est-à-dire que nous tous É que nós todos qui avons écouté la parole, que ouvimos essa pour aller palavra, dans ce ciel, para ir naquele nous céu, devons obéir. devemos obedecer. Amém. Est-ce que l'église est là? A igreja está ali. Apocalypse chapitre 22, Apocalipse capítulo 1, verset 15. no versículo 15, La Bible dit ceci: a Bíblia diz assim: dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Apocalipse 22, no versículo 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que prostituem e os homicidas e os idolatras e qualquer que ama e comete a mentira. Vous avez remarqué que la Vous- Bible dit dehors. Notaram que ficarão de fora. Quand on dit dehors, c'est-à-dire qu'il y a un endroit qui est à l'intérieur où les gens doivent rester. Si on te dit dehors, c'est-à-dire que ta place n'est pas là. Quando se fala de fora, que há lugar onde as pessoas devem ficar fora. E quando te fala fora, é porque teu lugar não está ali. Dehors les chiens, É fora os cães, les enchanteurs, les impudiques, os feiticeiros, les meurtriers, les idolâtres homicidas, os et idolatras. quiconque aime et pratique les E mensonges. qualquer que ama e comete a mentira. Au ciel, No céu, ceux qui n'accomplissent pas leur vœu dehors. aqueles que não cumprem com seus votos fora. Est-ce que l'église a compris cela? A igreja entendeu isso? Amém. Ceux qui n'accomplissent pas leur vœu lié envers la parole dehors. Aqueles que não cumprem com seus votos que está ligado com a palavra ficarão de fora. Frère, Irmão, vous savez que même tel que nous sommes ici, você sabe de jeito que estamos aqui? la parole de Dieu, A palavra de Deus c'est la loi de Dieu é a lei de Deus pour le peuple de e Dieu. para o povo de Deus. La parole de Dieu, A palavra de Deus c'est la volonté de Dieu é a vontade de Deus pour son peuple. para o seu povo.
Et quand Dieu vous donne la parole, E quando Deus vos dá a palavra, Dieu veut que vous accomplissiez avec cette parole. e Deus quer que você cumpra com aquela palavra. Amém. Regardez là où nous avons lu dans Genèse chapitre 28. Olha, onde vimos no Gênesis capítulo 28, Jacob a dit, Jacó disse: Soko pesinga ya kolata, se tu me der de vestir soko pesinga lipa, e me der o pão, soko zongisinga na kimia na ndako papa e me levar de volta em paz na casa do meu pai, nakopesa yo même 10 ya babiloko nyonso. eu te darei dízimo de todas as coisas. Donc même Jacob Quer dizer, até o Jacó a compris que ce qu'il pouvait recevoir ezoute pa ya nzambe. entendeu tudo que ele podia receber vem de Deus. Même toi aussi, Até você também. tout ce qui passe dans tes mains, Tudo que passa nas tuas mãos, yeba ke nzambe nde mutapesaka yo yango. saiba que é Deus quem te dá isso. Eza na makasi na yo te, Não é pela tua força, eza na bolingo na ye, mas sim é pelo nde teu seu ozwaka amor. yango. É pelo seu amor que tu C'est-à-dire que recebes. quand tu reçois, E quando tu recebes, même ton revenu, até as tuas yeba ke faut providências, pesa 10% na yo panza. sabe que deve dar o dízimo a isso, Afin que tu sois béni. para que tu seja abençoado. Je vais vous dire que les dîmes, c'est un secret de bénédiction, que ce soit pour les païens, même pour les Ele chrétiens. diz que dízimo é bênção, é segredo que seja para os pagãos e tal como para os cristãos. Quand l'Éternel dit, Quando o Senhor disse, apportez dans la maison de l'Éternel, du trésor de Dieu, donc vos dîmes, traga na casa do Senhor Lisez vosso um peu- tesouro, lisez um peu quer dizer, Malachi. vossos dízimos. Vamos ler o livro de Malaquias. lelo parti oyo ata mwinde peli bo opesanga ta na baksa mwa muke pardon pena. Essa parte, mesmo se a luz acender, vai me dar Donc um muto tempo. oyo opelisanga mwinda, so opelisi mwinda na comprendre que yo opesaka dîme te, zelanga Se yo. a pessoa que vai acender a lâmpada vão entender que ele não paga dízimo. Malachi chapitre Aguarda, 3. meu cara. Malaquias capítulo 3. Verset 7. No seu versículo 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos. Donc, biuta tango batata na bino, Desde o tempo de vossos pais. bino bo s'écarter na mibeko na E ngai. vocês se desviaste dos meus mandamentos, Puisque estatutos. batata wana nzambe asayebisa bango ke tango bokozwa biloko na bino nyonso bokopesa dimi pa ya nzambe. Porque aqueles pais, Deus disse, quando vão receber todas as vossas coisas, darão dízimo a Deus. Vous ne les avez point observés. E não os guardaste. Revenez à moi Tornai-vos para mim. et je reviendrai à vous. E eu tornarei para vós. Amém. Lokola bo tosaki mibeko wana te nazobisa bino ke makambo nyonso bomona wana ekomeli bino bozonga epai na ngai mpe nga nzambe na koya epai na bino. Como você não respeita os meus estatutos, todas as coisas que estavam a acontecer, eu, Deus, disse, volta a mim e eu, Deus, voltarei Dit a vós. l'Éternel des armées. Diz o Senhor dos Et vous exércitos. dites, E vós dizeis, en quoi devons-nous revenir? em que havemos de tornar? Un homme trompe-t-il Dieu? Roubará o homem a Deus? Oh, nzambe mto aptu na question, hein? E Deus colocando a pergunta, Est-ce que mutu akoki kokosa nzambe? será que o homem pode mentir a Deus? Un homme trompe-t-il Dieu? Roubará o homem a Deus? Car vous me trompez. Todavia vós me roubais. Donc quand Dieu dit cela, il a vu que ces gens-là les trompaient, puisque nzambe aza o liso na ye la la raté nimba raté. Quando Deus diz isso, viu que o homem mentia porque o olho de Deus não dorme. Donc tango kosaka nzambe wana ba ozwi kopo sali mbongo na moni eza dimi na sala su kopa munene bongo na pesa yo ozwi oleme nzambe olaki ye. Quando tu faz um negócio e você diz que não, talvez esse dinheiro eu vou comer e vou prometer a Deus outra Nzambe alobi coisa. ozoko associé na azoloba ke ozokosa ye. O teu sócio diz que tu estás alimentar. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Sim, vos me Vous enganam. dites en quoi t'avons-nous trompé? Em que te roubamos? Dans les dîmes et les offrandes. E nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vous êtes frappés par la Com malédiction. maldição sois amaldiçoados. Tout celui qui ne paye pas ses dîmes est frappé par la malédiction. Todo aquele que não paga seu dízimo é tocado pela maldição. Ata moni yango lelo te lobi comprendre. Mesmo se você negar isso, se você não vê isso hoje, amanhã vai entender. Écoutez ce que dit l'Éternel. Ouça o que diz o Senhor. Et vous me trompez, la nation tout entière,
apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Depois de fazer prova de mim, diz o Senhor do Exército, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal. Donc, Zamba, abenga mutu na mukirabi, tantenga isoko mona, konga na kosa kate. Deus disse, Yaka na dimi na soko pesi oromona, so inga na kufungolela yo maninisa na lola te. traga o dízimo e eu vou te abençoar. Se você não verá as portas do seu ser abertas. C'est-à-dire que quand vous payez vos dîmes, Então, quando você paga vossos dízimos, Dieu est obligé ya kufungola même bakope comme ebele. Deus é capaz de abrir os negócios para que seja muito. Zamba za obligé à fungola même ba relation pour ayebi que dîme wana esala na musala na ye na nzamba. Deus é capaz de abrir relações porque sabe aquele dízimo opera na minha casa. Et quand vous payez vos dîmes, E quando vocês pagam vossos écoutez dízimos, la sécurité qui est dans vos affaires. ouça a segurança que há. Il dit dans verset 11, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ele disse, quanto a vós, serei aquele que devora. Donc, so mutu ayepa baby sa misala na nzambe nde akomenace yo. Por causa de vós, é Deus que vai ameaçar e que vai defender aquele que vos Pourquoi? ameaça. Por quê? Puisque associé azwaka mwa 10 na ye. Porque o sócio recebe o seu dízimo. Donc na 10 wana yo zwa no 90 ya zwi ne 10. Mais na 10 na ye salaka esengo lobi so mutu akosimba makambo na ngande na kokota makambo na yo. Ele naquele 100%, você fica com 90%, ele fica com 10%. Se alguém vir mexer a ti, e ele que vai entrar na cena. So eza na associé oluka na moni foi ezaka nzambe. Se há um sócio que devemos procurar, só pode ser Deus. Est-ce que vous ne voyez pas que c'était meilleur associé? Você não está entendendo que ele é melhor sócio. Asenga na 10%. Ele só fica com 10%. Yo tikali na 90. E tu fica com Mais 90%. mutu so alinga simba yo yende akeko intervenir. Mas se a pessoa quiser te tocar, Mutu so é alinga ele que simba vai ba faire na yo ye akeko intervenir. se a pessoa quiser tocar no teu negócio, Pona ele que vai nini defender. Porque ayebi ke ba faire wana eza ya bino mibale ya ozwa 10% na ye. ele sabe que aquele negócio é de vocês dois, e ele fica com 10%. C'est pourquoi azosenga yo oyiba ye te. E por isso que ele está te pedindo para não lhe roubar. Est-ce que l'église est là? A igreja está aí. Donc so mutu asimbi ye akokota wana. Se alguém te tocar, ele vai entrar na cena. C'est un Dieu très merveilleux. É Deus maravilhoso. Babi, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Para que não vos consuma o fruto da terra e a vida no campo não vos será estéril, diz o Senhor do Exército. Toutes les nations vous diront errez. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Donc, batu nyonso bakotala babi mutu aza mutu nesengo. Todas as pessoas vão dizer que essa é uma pessoa alegre. Vous voyez que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Você sabe que é a bênção do Senhor que enriquece. Donc, so nzambe nde azopusa makambo no na 10 wana yo peselaka kaka batu nyonso bakotala babi aza mutu nesengo. Se Deus está a elevar as tuas coisas, é por causa do dízimo que Qui tu veut paga. naître des hommes heureux ici? Quem quer ser o homem aventurado? Que le Seigneur vous bénisse. Hein? O Senhor vos abençoe. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Você está entendendo a palavra de Deus? Maintenant, nous allons lire quelque chose Mas que le frère agora- Branham m'a dit. Vamos ler uma coisa que uma brana me disse. Dans la prédication, les témoins, Na pregação, o testemunho. prêché le 5 avril 1953, Foi pregado soir. em 5 de abril de 1953, tarde. Dans son paragraphe 190. No seu parágrafo 190. Frère, tu lis le français? Tu lis? Non, toi, comme tu interprètes bien. Frère Noti? Irmã Note. Non. Frère, toi, tu lis le français? Viens. Pobo kansake o za loanga mona yaki nango eza ya ngai ya msuna betisi yango na ndenge na ngai. Mais frère, viens lire ici. Como eu é quem trouxe isso, vai pensar que eu é que digitei isso, não? Prédication. Les témoins. O testemunho. Cherchez premièrement les royaumes de Dieu. Busca primeiro o reino de Deus. Avez-vous déjà Quand j'ai posé la question, qui cherche premièrement les rois de c'est tout le monde qui a levé. Quando eu coloquei a pergunta, quem está procurando o reino do céu? Todo mundo levantou a mão. Même le frère a levé la main. Hein? Até o Amém. irmão levantou a mão. J'avais
Amém. Levantei a mão. Amém. Vá procurar o reino do céu. Que Deus te abençoe. Mas cherchez premièrement Le royaume des cieux. busca primeiro o reino de Deus. Avez-vous déjà expérimenté la véracité de cela? Vocês já experimentaram a veracidade disso? A verdade disso? Já tentaram procurar o que significa buscar ainda o reino do céu? Mettez Dieu en première. Coloca Deus em primeiro lugar. Em todos os teus assuntos, coloca Deus em primeiro lugar. Quer dizer que se tu acordar e quer sair, coloca Deus em primeiro lugar. Diz, Senhor, quero fazer isso para você. Em todos os teus assuntos, coloca Deus em primeiro lugar. Mettez Dieu en premier en tout. Então, coloca Deus em primeiro lugar em tudo. Frère, oui. Irmão, leia. Payez premièrement vos dîmes. Paga primeiro o vosso dízimo. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Procurar primeiro o reino do céu Signifie significa payer premièrement quoi? paga Vos primeiro dîmes. vosso dízimo. Frère, est-ce que Irmão. vous pouvez me dire un amen? Amen. Pode dizer amém. Donc si vous voulez chercher premièrement le royaume des cieux, payez premièrement vos dîmes. Se quer procurar primeiro o reino de Deus, paga primeiro o teu dízimo. Amém. Oui. Payez tout premièrement. Primeiramente paga Payez Dieu paga Deus le matin. de manhã, Avant toutes les choses, antes de todas as coisas, priez, orar, priez orar, tout au long de la journée. todo o longo do dia. Donnez à Dieu la première place en tout. Amen. Entrega a Deus o primeiro lugar em tudo. Vous serez un témoin. Aí Amen. tu serás Que Dieu te testemunho. bénisse. Que Deus te abençoe. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Buscar primeiro o reino do céu. Ça, c'est William Marion Branham qui dit. Esse William Branham quem disse. Cherchez premièrement le royaume des cieux, ça signifie quoi? O que significa buscar primeiro o reino do céu? Priez premièrement vos dîmes. Paga primeiro o teu dízimo. Vous comprenez que tout celui qui ne paye pas ses dîmes, attaillé soyez le lot qui endetté. Você sabe, todo aquele que não paga primeiro o dízimo, mesmo se Jesus voltar, não irá. Qui peut me dire un amen? Quem pode me dizer amém? Amém. Vraiment. Yoshua Rovanda, Agora você vai sentar. Olobio, ngana kizwa mbongo na zumbongo na zui, nake chango kuna pasenza ozo wango libumwe ya munene. Ah, o meu dia que eu Il faut consegui. aller yango libumwane ya limwe ya bango munene nengo puisque ça par nzamba pesi ba levite. Meu pai, a minha pai vou dar no pastor Nzao para a barriga ficar grande. Sim, a barriga deve ficar grande porque a Eza parte que Deus droit lhes o deu. nzamba pesi ali yango. É direito que Deus lhes deu para comer. Amém. Omoni bana Israël, Talvez os filhos de Israel, tango babimaka na Égypte, quando saíram do Egito, bazoke na terre promise. indo para a terra prometida, Tango bakaboli mabele. e quando houve a divisão da terra, Eza na tribu moko zwaka te. havia um tribo que não recebeu. Tribu wana ezalaki ya balewi. Aquele tribo era dos levitas. Est-ce que l'église est là? A igreja está ali. Lokola bango bazwaki te, Como eles não receberam, nzambe azwi bango a réservé bango à part. e Deus tomou eles, lhes colocou de lado. Alobi ba oyo nyonso wana 11 bakosala bilanga bakobokola banini bino musala na bino ndaku na nzambe. Ele disse: aquele 11 tribos, vosso trabalho é no campo, aquele vai trabalhar na casa de Deus. Donc soki pasteur azosala te kofinga ete nzambe nde ayebisaki evanda wana sala musala na ye na ndaku na ngai. Se o pastor não trabalha, não vale a pena lhe ofender. Deus quem disse que você fica na casa de Deus. Alors qu'est-ce que Dieu a dit? O que Deus disse? Lokola bino bosala epa na ngai Como vocês estão a trabalhar musala na o ngai, meu trabalho, batribi nyonso wana etikali bakosala ngai na kopambola bango soki bazwi bazwaka kaka 1/10 ya babiloko na bango baya na yango epa na bino po bino bovivre na yango. ele disse que eu, Deus, vou vos abençoar todos aqueles tribos e eles vão trazer 1% na casa do Senhor para vocês viverem.
Donc, pas vivre na yango. Para ele viver disso. Et beaucoup de gens, E muita gente. nazomona même na internet, Eu estou notando até bato balobi na internet. bato mosusu bazoloba dime eza te na kati ya liloba na Nzambe, c'est faux, c'est le diable. Às vezes diz que nadismo não se encontra na casa de Deus, ou na palavra de Deus. Quand Isso quelqu'un é vous falso, dit é do cela, diabo. c'est le diable en personne qui vous parle. Se alguém vos dizer isso, é diabo em pessoa vos falar. Azolinga ayiba yo ba bénédiction na yo. Ele quer roubar as tuas bênçãos. Donc tous ceux qui travaillaient là-bas dans le temple par na bango ezaki o bandeko na bango ba ok ba sala 1/10 na bango nde baye nango. Todo que trabalhava no templo, os seus irmãos traziam décima Dans la templo, maison du trésor de Dieu. na casa do tesouro de Deus. Afin que bato bazo sala wana baza consacré na musala bazangelo kwa oliati. Para que as pessoas que estão a trabalhar ficam concentradas no trabalho e não falta nada de comer. C'est-à-dire que les serviteurs de Dieu, Os servos de Deus, binonde bozawana, de jeito que vocês estão ali, il faut boler ça bas. sim, você deve alimentar a eles. Est-ce que vous pouvez me dire amen? Vocês podem me dizer amém? Amém. Je vais écouter votre amen. Eu quero ouvir vossos amém. Ta bato bapesaka te bafandi na kawa bi pasteur mazonga makamni ayo te ya biso susu lelo bokoyokanga so boyinanga bozoyinanga nde sikoyo. Eu vou pregar isso. Se você vai me odiar, vão me odiar ainda mais hoje. Écoutez 1 Timothée chapitre 5. Ouça 1 de Timóteo, capítulo 5. Je lis les versets 17 et 18. Vou ler no versículo 17 e 18. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Si tous ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Os presbitérios que governam bem sejam estimados por digno de duplicada honra. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Car l'écriture dit, Porque diz a Escritura, tu n'amuseras point le bœuf quand il fout les grains, et l'ouvrier mérite son salaire. porque diz a Escritura, não ligarás boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Bomona tango kala, Olha, antigamente, bilanga ezali kosalama bakangi ngombe singa. para fazer o campo, amarrava o boi, uma Batie ye mo corda, eloko mo ezolaboure na nsima wana. e uma coisa que virava a terra. Ngombe azokende. E esse boi Aokende andava, liboso. ele andava à frente. Balobi ke ngombe wana, Diz que aquele boi, tango azosala musala wana, quando está trabalhando assim, okanga ye munoko te po asala musala na nzala. você não vai lhe amarrar a boca para ele trabalhar com fome. Il doit manger pendant qu'il travaille. Diz que ele deve comer enquanto trabalha. Et quand nous travaillons, nous sommes ouvriers dans l'œuvre du E Seigneur. quando nós trabalhamos, somos obreiros na obra Et do Senhor. l'ouvrier mérite son salaire. Obreiro merece o seu salário. Vous voyez ces prédicateurs-là Estão a ver esses pregadores. doivent vivre de vos dîmes. Deve viver dos Ça, vossos c'est dízimos. l'Éternel qui l'a orienté. Esse é o Senhor quem orientou isso. Soko lingo ke na lola, Se tu quer ir no céu, obéis la parole de Dieu. obedece na palavra de Si Deus. Dieu te bénit, Se Deus te abençoar, comme Jacob avait dit, tal como Jacó si tu disse, me bénis, se tu me opesinga abençoar, lipa ya kolia, dê-me pão de opesinga comer, elamba ya e me dá kolata, também veste, ozongisinga na kimia, e me trazer de volta em nakomemela yo paz. dimi ya biloko na ngai E nyonso. aí vou te trazer o dízimo de todas as minhas Aujourd'hui, coisas. E hoje, si vous voulez avoir la plus grande bénédiction, c'est le Saint-Esprit. se vocês querem ter maior bênção, é o Et ces Espírito gens Santo. ici, E essas ces pessoas, ministères ici, esse ministro, travaillent pour l'édification du corps de Christ afin de vous amener à la perfection. ele trabalha para a edificação do corpo de Cristo para vos levar na perfeição. Aussi longtemps qu'ils travaillent, Enquanto eles trabalham, vous, l'Éternel, vous bénit. é que você, o Senhor vos Amenez abençoa. vos dîmes, vos offrandes dans la maison du trésor de Ah, Dieu. vocês também tragam vosso dízimo e oferta na Et casa quand de vous Deus. faites cela, E fazendo isso, l'Éternel o Senhor vous protégera. vai vos Vous proteger. serez entre les mains du Dieu Tout-Puissant. E você estará na mão de Nzambe Deus. azoloba. Deus está dizendo. Oyo ye asimbi na loboko. Aquilo que ele sustenta nas Moto suas moko mãos, te, ninguém to nguya moko te, nenhum poder akoki kobotola que yango. pode retirar isso. C'est-à-dire qu'en
en faisant cela, Diz que fazendo isso, osimbami na maboko ya oyo aleki nguya. você está sustentado nas mãos Mon frère, ma do sœur. poderoso. Oh, minha irmã, Notre o Dieu nosso Deus est plus grand que tout. é maior do que tudo. Même ma problème na yo. Mesmo teus Quand problemas, tu mets Dieu à première quando position, tu coloca Deus em primeira tu cherches posição premièrement le royaume des e cieux, buscar primeiro o reino de Nzambe Deus, akobanda kokota makambo na e yo. Deus vai começar a entrar nos teus problemas. Ata yo olali Mesmo se tu dormir, na butu ya à kolala, noite a dormir, Nzambe wana yebi que aza associé na yo. aquele Deus que sabe que é teu Lokola sócio, okutaka ya ye, como tu lhe pagas, akozala wana azokengela yo. ele estará lá para te Akotika cuidar. yo ya pamba te. Ele não vai te Il a abandonar. dit dans sa parole, Ele diz na sua palavra, l'ange de l'éternel o anjo do Senhor campe tout autour de ceux qui le craignent. rodeia em torno daquele que Si vous lhe le teme. craignez, Se tu lhe son temes, ange sera là o seu permanemment. anjo estará lá para te cuidar. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Busca primeiro o reino de Et Deus le reste e o resto vous sera donné par ciel. vos será acrescentado. Que le Seigneur vous É bénisse. que o Senhor vos abençoe. Alléluia. Amen. Nzambe apambola maumbo asaleli na pokolelo. Que Deus abençoe o servo que ele acabou de usar nesta tarde. Ezali un précieux message. É preciosa mensagem. Et tozala ba auditeur oublié te. Que não sejamos auditórios ou esquecidos, Mais tozala réellement ba oyo bazali ko zwa liloba na Nzambe au fond de nos cœurs. mas que sejamos aqueles que recebem a palavra de Deus no fundo dos seus corações. Amen. Amém. Torobondela Nzambe na sima cantique de méditation. Vamos orar a Deus depois do hino da meditação. Moko na moko asenga Nzambe alimbisa ye. Que cada um de nós possa pedir que Deus possa fazer isso aí. Biso nyonso tozali ko